Muito santo aquele que vos chamou. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs. Chegamos ao penúltimo capítulo, capítulo 18, com o subtítulo tremendo. Ele está me chamando para a santidade. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o procedimento. 1 Pedro 1:15. Slick era um cachorro cristão. Pelo menos era isso que os filhos do Spidek diziam. E deviam saber porque Slick morava na casa deles. O raciocínio dos garotos era este. Slick pertencia aos Spideks e os Spideks eram uma família cristã. Portanto, por associação, Slick, à sua maneira canina, deveria certamente ter abraçado a fé. Os Spidek moravam em Winchester, Iowa, na zona rural, onde a maioria das casinhas tinha pelo menos um cão e, no geral, 2 ou 3. Meu amigo Chuck Spidek, que serve agora na nossa equipe pastoral em Beaverton, era pastor em Winchester na época. Embora a família tivesse possuído vários cães durante sua estada em Iowa, não havia cão como Slick, pelo seu temperamento doce e caráter autêntico. Essa era outra razão dos filhos de Chuck insistirem em que Slick era crente. Ele vivia a vida, não é? Era sempre obediente, bondoso e fiel, não era? Quem poderia acusá-lo de ser ímpio ou pagão? Slick tinha sido um presente de aniversário para Mike, um dos filhos de Chuck. O cão foi recebido no seio da família desde pequeno e andava pela casa com toda a liberdade que Potifar deu no começo para José. Conhecendo a linhagem mestiça do cachorro, parte labrador, parte cão de pastor Shetland, Chuck gosta de dizer que Slick é pelo menos inteligente. Ele afirma isso porque possui um labrador legítimo que não é nada esperto. Qualquer fosse a sua proeza intelectual, Slick demonstrava certamente todos os sinais de dedicação sincera. Segundo todas as aparências externas, ele imitava gravemente a fé e a integridade que a família representava na vizinhança. Afinal de contas, era um cão pregador. E não adiantava fingir que não estava sendo observado de perto. Em um certo mês de setembro, o Senhor abençoou Chuck e sua família com um carpete novo na casa pastoral. Bárbara, a dona da casa, decidiu que Slick teria de observar algumas novas limitações. Por mais que gostasse de animal, ela resolveu que estava na hora de limitar o cão à área da cozinha, o corredor dos fundos e a parte de fora, negando-lhe entrada aos cômodos recém-carpetados da casa. Slick teve de ser naturalmente treinado a pisar no tapete, mas mais depressa do que seria de esperar, ele aceitou a regra. Com obediência e humildade características, o cão Spides aceitou sua sorte. Os Spides faziam suas atividades nas salas tapetadas e Slick ficava deitado na beira do carpete, no chão de madeira da cozinha. Embora olhasse para seus entes queridos com olhos pedintes, não cometia transgressões. Ele evidentemente sabia que, embora se tratasse de uma questão de centímetro, havia um grande abismo demarcado entre o chão da cozinha e as áreas carpetadas da casa. De vez em quando a família saía para comer ou assistir um jogo de bola, eles deixavam Slick como guarda do lado de dentro. Quando voltava, encontrava o fiel e obediente Slick em seu lugar determinado, no chão da cozinha. Os Spiders estavam mais convencidos do que nunca da veracidade de Slick. Seu compromisso parecia verdadeiro. Ele era certamente o cão cristão mais consistente que tivera o privilégio de possuir. Chegou então a noite em que a hipocrisia vergonhosa do cãozinho se evidenciou. A família acabara de voltar do culto noturno de domingo e, entrando na cozinha, encontrara Slick no seu lugar habitual no chão. Ele levantou os olhos, abanou a cauda e recebeu os afagos da família. Ele parecia dizer: aqui estou, o seu cão leal, guardião da casa e amigo de todos. Todavia jamais esqueço meu lugar inferior. Quando Chuck se encaminhou para o quarto, porém ele olhou para o acaso ou para a sala de estar. Um movimento chamou sua atenção. O que era? Era a cadeira de balanço que estava ainda balançando devagarinho, como se alguém acabasse de sair dela. Isso não é curioso? Quando Chuck chegou perto da cadeira, ele notou também que ela estava diante da janela panorâmica. Quem quer que estivesse sentado ou deitado ali, teria uma vista perfeita da rua, em frente à casa. Quem estivesse nela, veria o carro da família entrando pelo portão. Ele olhou para Slick e o cão aparentava sua expressão mais honesta e franca. Mas, de repente, a máscara parecia um tanto frágil. Naquela ocasião, Slick não havia pulado da cadeira a tempo de encobrir suas pegadas. Ele apenas se aproveitara de um momento extra de repouso no cômodo proibido e foi isso que o desmascarou. A família Spidey chegou à triste conclusão de que Slick não era tão obediente como tinha sido levados a crer. A demonstração do seu caráter na ausência deles não era a mesma que na sua presença. O apóstolo Paulo falou exatamente sobre isso quando escreveu aos cristãos de Filipos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12. Em outras palavras, à medida que Deus trabalha em sua vida, você se tornará cada vez mais consistente. Não obedecerá apenas quando sabe que alguém o está observando. Será ainda mais obediente quando estiver sozinho com seu Senhor, sabendo que os seus olhos estão sobre a sua pessoa. Mas não perca de vista o encorajamento deste versículo. Deus está operando em sua vida. O poder de Deus está atuando em você. O Deus que trabalha no turno da noite está ocupado fazendo cirurgias reconstrutivas em seu caráter. Ele está lhe dando a força e o desejo de segui-lo mais de perto, conforme a interpretação de J.B. Phillips, do verso 13. Pois é Deus que está trabalhando em você, dando-lhe a vontade e o poder de realizar seu propósito.
Tradução livre. Uma das maneiras em que ele trabalha em você é enfatizando as suas falhas de caráter. Aquelas ocasiões em que você realmente fala mais alto do que diz que fala. Penso que ele usa pelo menos 3 métodos para fazer isto em nossa vida. Primeiro, ele argumenta silenciosamente conosco. O Senhor toma tempo para revelar amavelmente aquelas áreas em nossa vida que estão inconsistentes com a sua natureza santa. Sabendo o pai que ele é, penso que ele prefere ter esse tipo de conversa em particular. Ele é a espécie de pai que gostaria de levá-lo para um longo passeio, sentar-se com você no alto de um morro e expressar suas preocupações com seu caráter de maneira terna e encorajadora. Se passássemos esses longos momentos silenciosos na sua presença, examinamos a sua palavra e buscamos a sua face em oração sincera, creio que ele iria comunicar o que precisamos saber sobre nossos corações mediante o sussurro do seu Espírito Santo. Ele nos lembraria da sua palavra e do compromisso de servi-lo e segui-lo naquele incomparável e inconfundível voz macia e suave, que fala das profundezas do nosso espírito. Meu amigo Ted falou-me a respeito de uma visita que fez a um lar na zona rural, no oeste do Canadá. Enquanto se encontravam na cozinha durante o preparo de jantar, um amigo que acompanhara na visita, chamado Ted, chamou Ted de lado, longe do alcance dos ouvidos da família. Nessa parte do Canadá, disse ele, é educado tirar os sapatos quando se entra em uma casa. Ninguém usa sapatos dentro de casa. Isso é considerável uma ofensa. Quando meu amigo olhou em volta, viu que realmente todos usavam chinelos e estavam de meias. Os sapatos dos membros da família se encontravam enfileirados junto à entrada. Ted sentiu-se constrangido. Ele andara pela casa com os sapatos lameados, provavelmente deixando pegadas e ofendendo os anfitriões. Não notara que ninguém usara sapato. É claro que foi imediatamente para a entrada e tirou os sapatos. A família discretamente não deu qualquer indício de ter notado a ofensa. Penso que é assim que o Espírito Santo prefere comunicar-se conosco. Ele quer chamar nossa atenção, levar-nos a um lugar tranquilo e com todo tato, mostrar que estivemos andando para cá e para lá com sapatos sujos e deixando marcas no tapete. Mas o que acontece quando fechamos os ouvidos às suas delicadas censuras? 2. Ele pode permitir que sejamos expostos e embaraçados se nos recusarmos a ouvir o seu sussurro, se nos recusarmos a abrir as nossas vidas para o seu olhar penetrante e expor nosso caminho ao gume cortante da sua palavra. Ele encontrará outros meios de comunicar essas falhas de caráter. Ele nos ama demais para deixar que permaneçam. E os métodos que talvez seja obrigado a usar para lembrar-nos da nossa hipocrisia nem sempre serão confortáveis, podem até envolver alguma humilhação. Há alguns anos eu estava no centro da cidade de Portland, andando apressado pela calçada para chegar na hora a um encontro. Ao levantar os olhos, vi um rosto familiar se aproximando de mim. Era um homem que eu conhecera na escola secundária, no grupo da juventude, em Minnesota. Que surpresa! Sorri e apressei o passo, ansioso para cumprimentá-lo depois de tantos anos. Depois notei que ele estava fumando, e na mesma hora percebi que ficaria embaraçado ao ver-me. Quis atravessar a rua e poupar-lhe disso, mas era tarde demais. Ele olhou na minha direção e me reconheceu. Uma coisa estranha aconteceu, porém, quanto a distância que nos separava, diminuiu. Meu velho amigo abaixou a cabeça e cobriu o cigarro aceso com a mão. Segurou por um momento e depois colocou no bolso da jaqueta com um gesto casual. Ele tentou disfarçar e ser discreto, mas só conseguiu ser óbvio e ridículo. Ron, sorriu ele, que surpresa! Mal posso acreditar. Que bom ver você. Jeff, disse eu, o que está fazendo aqui em Portland? Conversamos um pouco. Ele ficou segurando o lado do corpo com a mão. Eu sabia que provavelmente ia ficar uma queimadura feia. Durante toda a nossa conversa, uma fumacinha discreta saía do bolso da jaqueta. Em um momento perverso, eu pensei em continuar a conversa só para ver se o casaco dele pegava fogo. Mas desisti. Meu velho amigo já sofreu bastante. Deixei que seguisse seu caminho e eu segui o meu. Nunca mais o vi desde então. Por que Jeff fez algo tão ridículo? Por que ele correu o risco de machucar-se e fazer papel de tolo por causa de um cigarro? Porque ele queria que eu pensasse algo sobre ele, algo que não era mais verdade. Ele queria que eu acreditasse que continuava sendo o mesmo Jeff que eu conhecera há muito tempo, em um lugar muito distante. Queria que eu acreditasse que continuava tendo o mesmo compromisso fervoroso com Jesus Cristo que tivéramos quando meninos. Queria que acreditasse que ele tinha as mesmas prioridades e a mesma perspectiva de vida que demonstrara quando era um jovem dedicado. Ver o cigarro me teria feito duvidar um pouco. Vê-lo esmagar aquela coisa acesa na mão e colocá-la no bolso não deixou qualquer sombra de dúvida. Não me entenda mal. A questão não é se meu amigo Jeff devia fumar ou não. É uma questão de hipocrisia, de ter uma vida em particular e outra em público. Quando nos tornamos hipócritas, é quando perdemos a sensação da presença ativa de Deus conosco. Quando nos preocupamos mais com o que os outros pensam de nós do que com o que o nosso Senhor e Salvador pensa de nós, é que estamos em terreno perigoso. Creio que uma das coisas que Deus faz no turno da noite é revelar essas nossas inconsistências perigosas. Ele fará isso com gentileza e brandura se permitirmos. Caso contrário, encontrará outros meios que talvez não nos agradem de jeito nenhum. Você tem um amigo cristão íntimo que o ama suficientemente para lhe fazer perguntas desconfortáveis? Se for homem, tem um irmão que toma café da manhã com você e conversa de vez em quando sobre as coisas difíceis que ambos têm de enfrentar? Se for mulher, tem uma irmã no Senhor que se sinta com permissão para observá-la e fazer perguntas sobre certas arestas da sua vida? Esses relacionamentos podem ser uma grande proteção. A Escritura nos ordena: exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Romanos 3:23 afirma que todos pecamos e deixamos continuamente de alcançar o alvo. O que Deus quer é que concordemos com Ele sobre esse fato. Confessemos nossas falhas e nos agarremos novamente a Ele para podermos andar pelo caminho direito.
Se nos recusarmos a isso, ele tomará às vezes medidas mais fortes para nos fazer recuar. 3. Ele pode usar o sofrimento para nos levar em direção à santidade. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta aos crentes dispersos através do mundo romano, ele sabia muito bem quais eram as terríveis provações que eles estavam passando. Por causa da fé, muitos desses homens e mulheres haviam perdido casas, propriedades, sustento e até mesmo os membros da família. Uma das principais verdades que Pedro incluiu na sua carta a esses sofredores é esta: deixem que a sua dor seja um agente purificador em seu coração. Deixe que as circunstâncias esmagadoras que surgirem à sua frente os empurrem cada vez mais para um estilo de vida santa. O apóstolo lembra os leitores de que uma herança brilhante os guardará nos céus em futuro próximo e que o próprio Deus irá levá-los ao seu destino. Ele continua dizendo: nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, diz Pedro, que irá aniquilar a hipocrisia, o fingimento e o compromisso superficial. Isso, afirma ele, irá entristecê-los e afligi-los por algum tempo, mas esse processo de purificação deixará ouro puro em seu lugar, cujo valor é eterno. Pouco depois, ele faz este desafio: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. 1 Pedro 1, 14, 16 e 2, 1. Pedro passa a declarar que é muito melhor sofrer por ser um cristão fiel do que por ser um criminoso insensato. Mas qualquer que seja o motivo do sofrimento entrar em sua vida, permita que ele o leve de volta ao andar humilde com o Deus Santo. Este é o resultado final. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6, 7. Não é ótimo que ele revele em nossos pecados e falhas de caráter aos poucos, em lugar de nos enfrentar com todas as nossas deficiências de uma só vez? Pense no que aconteceu com o profeta Isaías. Ser chamado repentinamente à presença do Senhor foi um pesadelo para ele. Encontrar-se instantaneamente de pé diante do trono santo de Deus, ai de mim, ele gritou com medo e desespero: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. O Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Sob um raio de luz esplendoroso dos céus, Isaías viu subitamente o seu próprio pecado e fraqueza. Era como se estivesse dizendo: sou um profeta de Deus, um porta-voz do Senhor Todo-Poderoso, e não posso sequer controlar minha língua. Qual o problema do profeta de lábios impuros? Maldições, queixas, maledicências, julgamento severo de outros? Anedotas picantes? Tenho dificuldade em visualizar isso. O que quer que fosse, ele se sentia horrivelmente exposto e esmagado pelo desespero. Sou um homem morto, estou acabado. Isaías passara diretamente das planícies sombrias do planeta Terra para o âmago dos esplendores celestiais. Não é de admirar que tivesse perdido. Eu teria gritado a mesma coisa, ou pior, teria tentado me arrastar para baixo do tapete celeste, e você também. A questão foi esta: quando Isaías viu Deus como ele realmente é, na mesma hora viu a si mesmo como não era. Isso foi revelado em uma única explosão de glória, incandescente, que ardia nos olhos. Há pouco tempo, soldados e marinheiros sobreviventes dos primeiros programas atômicos em nosso país se apresentaram para contar suas histórias espantosas. Abaixados em abrigos de cimento, bem distante do campo zero, alguns desses homens contaram como fechar os olhos e esconder o rosto nos braços pouco antes da explosão. Todavia, no brilho penetrante da detonação atômica, eles disseram que viram os olhos dos braços através das pálpebras fechadas. Eles disseram que viram os ossos dos braços através das pálpebras fechadas. Deus não faz isso conosco. Se ele revelasse todas as nossas fraquezas, hipocrisias e falhas de caráter ao mesmo tempo, iríamos cair em desespero. Teríamos de gritar: ai de mim, estou perdido! Como ele é bondoso e amável conosco. Quando andamos com ele, quando atendemos ao seu espírito, ele nos revela pequenas coisas, pequenos lapsos, pequenas mentiras, pequenos fingimentos, pequenos exageros, pensamentos extraviados e desejos impuros. Quando damos o primeiro passo fora do caminho, ele nos avisa, a fim de não cairmos em algum precipício. Quando buscamos, a maioria de nós só irá ver pequenos lampejos dessa presença santa e sublime. Ao lermos, por exemplo, um capítulo da Bíblia, dizemos: está certo. Ele diz mesmo isso. Ele me pede para fazer isso e não tenho feito. Ajuda-me, Senhor, a fazer com que a minha vida corresponda àquilo que tu dizes. E ele nos dará uma ou duas coisas para aplicar em nossa vida, antes de nos mostrar outro ponto em que devemos trabalhar. Não é agradável ver a sua hipocrisia exposta diante dos outros. Você se sente realmente ferido quando as pessoas percebem que aquilo que pretendeu ser não é aquilo que realmente é, em absoluto. Pergunte ao Slack. Ele perdeu o lugar de primeiro cão da casa para ocupar o de tolo hipócrita em uma só noite.
Os Spydics se perguntam agora se ele era realmente um crente no final das contas. Louvado seja Deus. Que o Senhor, que está nos chamando, nos ajude a andarmos em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Deixa Ele te forjar. Deixa Ele transformar o seu caráter. Transformar o seu caráter em caráter de um crente santo no Senhor Jesus. E assim, somente assim, nós poderemos ver a Deus como Ele é. Que Deus te abençoe. Você tenha uma noite de paz e abençoada na presença do Senhor.